Olá, meu amado e querido irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida poderosamente, chegando mais uma vez, né? Hoje nós estamos inteirando 10 dias de propósito de jejum e oração e leitura do livro de Neemias e de Esther, chegando para poder fazer o estudo do capítulo de número 2 do livro de Esther, que tem sido de suma importância para a nossa vida. Vamos lá, quero ler apenas alguns versículos. Capítulo 2 do livro de Esther, onde está escrito assim a palavra do Senhor. E passando essas coisas, apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado ao seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe servia: busque-se para o rei moças virgem e formosa. Capítulo de número 2 do livro de Esther, ele começa o primeiro versículo dizendo: e passando e apaziguando o furor do rei Assuero, ou seja, aquela raiva que ele estava, aquele ódio que ele ficou, aquela ira daquilo que a rainha Vasti havia feito com ele, recusando a entrar, a dançar. No capítulo 1, nós vimos isso ontem. Já no capítulo 2, ele destituiu, capítulo 1, ele destituiu ela do reino, ela não é mais rainha, né? Foi tirada do cargo e fica irado com aquilo, porque ela disse não para o rei. E no capítulo de número 2, nós vemos aqui que ele já havia passado o furor e tinha lembrado que havia feito um decreto. E ali ele precisava buscar uma nova rainha, uma substituta de Vasti. Aí o reino, né, de Assuero, como eu falei no vídeo de ontem, que ele governava sobre 127 províncias. O seu reino se dava desde a Índia, né, até a Etiópia, ou seja, começava no continente asiático e terminava no continente africano. Então agora eles vão procurar nesses 127 nação, província que ele governava, uma substituta para a rainha Vasti. Aí começa a selecionar as mulheres, as jovens. Nós vamos ver dentro do capítulo 2 que a seleção se dava um ano de preparo que as mulheres passavam. Só 6 meses as mulheres passavam se preparando. Eram os melhores produtos que tinha, os melhores produtos cosméticos que tinha naquela época, mulheres para poder cuidar, para tomar banho, hidromassagem, todas as substitutas, as mulheres que estavam ali na seleção para substituir a rainha Vasti, tinha que ser de primeira, top, né? Então eles vão escolher várias jovens. E detalhe, primeiro ponto aqui, era jovem virgem. Não havia deitado com ninguém. Homem nenhum havia tocado nessa jovem. O primeiro a ser tocado nessa jovem seria o rei. Então vamos buscar jovem de todas as nações daquela época. Era a maior potência daquela época que tinha. O maior império era o império da Mídia e da Pérsia. Então na seleção da jovem, eles vão escolher a jovem mais bonita, egípcia, Esther, que era judia, de vários os países daquela época, as 127 províncias, todas jovens, passaram pela seleção para ser escolhida para poder ser substituta de Vasti. Aí o texto vai dizer no capítulo 2 de um homem chamado Mardoqueu, ou também chamado de Mordecai ou Mordecai. Você pode usar esses 3 nomes, Mardoqueu, Mordecai. Então, esses nomes, esse homem, né, Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim. Eles foram levados, seus pais foram levados para o cativeiro babilônico, na época de Nabucodonosor, e lá eles cresceram, né, família lá. E esse homem chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, ele tinha o tio dele morre, Abias, que era o seu tio, né? Ele morre, e seu tio tinha uma filha chamada Radassa. O nome hebraico é Radassa.
Porém, o seu tio morre e Radassa fica órfã de pai e de mãe. Aí ele toma Radassa como filha. Mardoqueu, ele era primo de Radassa. Então, ele vê que os pais haviam morrido, ela perdeu a mãe, ela fica órfã de pai e mãe, e Mardoqueu toma Radassa para criar como filha. Radassa significa perfume. O nome significa Radassa, o nome de Esté hebraico. Esse nome Esté foi dado lá na Pérsia, no Império da Pérsia. O nome Esté significa estrela. Isso era uma característica que eles tinham de mudar o nome. Nós vemos de Ananias, Misael e Azarias, lembra lá do capítulo 1 de Daniel? Ananias, Misael e Azarias e Daniel foram mudados o nome deles. Sadraque, Mesaque, Abednego, e Daniel foi mudado para Beltesazar. Isso começou, o próprio Deus fazia isso. Então, os deuses com D minúsculo, que não é o Deus verdadeiro com D maiúsculo, eles têm uma capacidade imensa de imitar o nosso Deus. Então, Deus sempre fez isso. Deus chama Abraão e Deus mudou o nome, era Abrão, que significa pai elevado. Deus mudou o nome para Abraão, que significa pai de multidão. Sara era Saraia, Deus muda para Sara, mãe de multidão. Lembra também de Jacó? Deus mudou o nome dele. Ó. O anjo do Senhor